Esse é um vídeo repositivo da ficha de câncer de pele. Solicite Jair Rodrigues, sob tutoria da professora Sharon, no curso de medicina do terceiro período da São Lucas. Os objetivos da estação foram compreender a epidemiologia, fatores de risco do câncer da pele e os tipos de lesões, explicar o processo de proliferação celular, características das lesões malignas benignas da pele. A epidemiologia, então, nós temos onde o câncer ele corresponde a cerca de 33% de todos os tumores malignos diagnosticados no Brasil. E estima-se, então, que ocorra 220 mil casos novos por ano de câncer não melanoma, enquanto nós temos 9 mil casos, 9 mil novos casos de câncer melanoma. Dentro dos fatores de risco, nós temos como principal fator a exposição solar sem proteção, né? Exposição a agentes químicos, radiações ionizantes, imunossupressão, fenótipo de riscos e síndromes genéticas. Aqui também nós temos, nas síndromes genéticas, né, a presença nos nervos. E sendo, então, a exposição solar o principal fator de risco, né, do câncer de pele, dentro da epidemiologia nós temos as populações, né, que acabam sofrendo mais desse mal, sendo a população que trabalha a longo período, né, com exposição ao sol, por exemplo, trabalhadores de agricultores, pecuaristas, pescadores, né, que estão em contato direto com o sol por um período longo, e muitas vezes até sem proteção. Dentro da fisiopatologia, então, nós vemos que existe um dano cumulativo na pele, onde a pele possui uma memória solar, que essa exposição intensa sem proteção ela vai provocar danos no DNA, né, principalmente dos queratinócitos e dos melanócitos. E aí, esses danos eles vão se acumulando. E a falha dos mecanismos de reparo genético e a persistência das mutações, elas ativam os protocongenes, que vão inativar os genes expressores tumorais, levando então ao surgimento de neoplasias. Dessa forma, essa memória solar é devido a pele registrando as exposições solares ao longo da vida. E cada vez que ocorre uma exposição significativa à radiação ultravioleta, o DNA das células da epiderme, elas sofrem, né, lesões moleculares, onde, mesmo com sistemas de reparo do DNA atuando, né, como por exemplo o reparo através da enzima de reparo por excisão de nucleotídeo, ela parte, né, das mutações que persistem e se acumulam, né, ao longo da vida. Isso faz com que o risco de transformação maligna aumenta progressivamente com o tempo e com a quantidade de exposição. Dessa forma, a gente vai ter um dano direto no DNA, onde vai induzir a formação de dedímeros de pirimidina, principalmente da timilocitocina, que vão sofrer ligações anormais entre bases adjacentes. Se não reparados, né, geram mutações do tipo CT ou do tipo CCTT, que são assinaturas moleculares clássicas no câncer de pele induzidos por radiação solar. Ou também a gente pode ter o dano indireto, né, que é o estresse oxidativo, onde gera a exposição solar, ela vai gerar espécies reativas de oxigênio, né, que são os ROS, levando à quebra de cadeias do DNA, oxidação de bases nitrogenadas, peroxidação lipídica, né, das membranas celulares. Dessa forma, quando o sistema de reparo ele falha, o organismo ele tenta reparar os dímeros de pirimidina e outros danos via mecanismos como a NER, né, que é a enzima de reparo por excisão do nucleotídeo. Essa enzima ela vai remover e vai substituir os segmentos que foram danificados. Se o reparo for eficaz, então o dano vai ser corrigido. Se o reparo for ineficaz, esse dano ele vai começar a ser mais extenso e frequente. O reparo ele vai estar comprometido por predisposição genética, imunossupressão e envelhecimento. E as mutações elas vão ser fixadas permanentemente no DNA. E aí quais são esses genes afetados? Os genes afetados são genes expressores tumorais, que a gente vai ter o TP53, onde ele vai perder a capacidade dele de induzir a apoptose. Então essas células elas mutantes elas vão continuar sobrevivendo. E o CDKN2A, que vai perder o controle do ciclo celular. Então, ele vai iniciar uma proliferação descontrolada dessas células mutadas. O protocongenes, né, que vai ser o RAS, ele vai também estimular o crescimento celular contínuo. E os genes de reparo, que é o XPA e o XPC, quando com defeitos, eles vão ser incapazes de corrigir os danos, levando então ao câncer precoce múltiplo. E aí, essa exposição solar, né, esse dano, ele é acumulativo por quê? Porque o corpo ele não vai zerar os danos entre uma exposição e outra, né? Ele vai reparar um pouco, mas ainda vai ficar algumas células lesionadas. E aí, a cada exposição, né, que ultrapassa a capacidade de reparo, se soma ao dano anterior. Então, esse dano só vai aumentando. O acúmulo também atinge um ponto de inflexão, que vai ser o início da transformação maligna. Então, a gente vai ter a exposição ao VA, vai ter, então, dano gerado ao queratinócitos e melanócitos, onde vai ocorrer um reparo, mas, porém, não vai ser o suficiente para reparar todas as células. Então, formam-se os nervos. Quando formam-se os nervos, então, o sistema imune, ele vem e atua, né, induzindo a apoptose dessas células. Se esse reparo aqui for, se o sistema imune também for deficitário, então ocorre a proliferação dessas células mutadas, onde a gente vai ter a célula normal, e aí com a exposição solar ou outros fatores de risco, ocorre a mutação genética, e essas células elas iniciam a divisão celular. E aí elas passam por proliferação descontrolada, levando então a neoplasia maligna. Dessa forma, a gente vai ter as lesões benignas, onde o crescimento celular vai ser organizado e controlado, e as células não invadem os tecidos vizinhos e não metastatizam. Exemplos são os nervos melanócitos. Tem limitação de crescimento e a arquitetura ela vai ser preservada. São as nossas pintinhas. E aí, já nas lesões pré-malignas, elas vão apresentar uma displasia com a arquitetura da epiderme alterada, mas sem romper a membrana basal ainda. E vai, se o caso estímulo persista, aí então há o risco de progressão para o câncer. Exemplos são as queratoses actínicas e o nervo displásico. As lesões malignas, e aí, se houver ainda a persistência desse estímulo, ela pode ir para a lesão maligna, onde tem a quebra completa do controle do ciclo celular e a mutação em genes, né, supressores tumorais, que foi falado como TP53 e CDKN2A, e a ativação de oncogênes, que são RAS e BRAF.
E aí vai ocorrer, então, a invasão da membrana basal dos tecidos adjacentes e a capacidade de gerar metástases, né, onde tem melanoma e raramente o carcinoma espinocelular. Olhando então para os tipos de lesões malignas, né, nós temos o carcinoma basocelular, onde ele é o tipo mais prevalente, que é esse daqui. Ele é o tipo mais prevalente e surge em regiões expostas ao sol, né? Ele tem uma baixa letalidade e pode ser curado em casos de detecção precoce. Se ele se apresenta com uma pápula vermelha, né? Onde tem, então, um centro mais brilhante e com uma crosta central, e ele sangra facilmente. Já o carcinoma escamoso, ele pode se desenvolver, ele pode se desenvolver em todas as partes do corpo, embora ele seja mais comum nas áreas expostas, com coloração avermelhada, e pode se parecer com uma verruga ou uma ferida espessa, com descamativa, que ela não cicatriza. E aí, então, nós temos o melanoma, que ele é o menos frequente, né, dos tipos de câncer de lesões malignas, né, da pele, e ele tem um alto índice de mortalidade, porém, apresenta também uma cura de 90% nos pacientes, né, no seu tratamento. Ele tem uma aparência de uma pinta, né, ou sinal acastanhado, que muda de cor, de formato ou de tamanho. E dessa forma, então, desenvolveu-se o ABCDE do melanoma com forma de triagem, que é esse aqui. Quando a gente olha a simetria, né, se é bem redondo, simétrico, ou se ele tem uma assimetria. As bordas, né, se ela é regular e geométrica, ou se ela é irregular e com bordas recortadas, né. A cor, né, se ele tem uma cor só, ou se ele tem diversas cores, né, ele tem vários tons ali de acastanhado ou escurecido. A dimensão, né, se é uma lesão pequena, né, menor que 5 milímetros, ou se ela é maior que 5 milímetros. E a evolução. Deixa eu tirar aqui. Se ela iniciou pequenininha, né, com bordas regulares, com uma cor só, e aí ela evoluiu para uma dimensão maior, né, com bordas regulares, enfim, a evolução dessa lesão. E aí, olhando para as benignas, nós temos o nevo melanocítico, que são as nossas pintas, onde tem mácula ou pápula bem delimitada, simétrica, com cor homogênea e bordas regulares. A ceratose seborreica, onde a lesão ela é uma lesão parda ou acastanhada com aspecto polado e superfície verrucosa ou oleosa. Hiperplasia sebácea, onde tem pápula amarelada, umbilicada no centro e geralmente no rosto. Se apresenta. O lipoma, que é um nódulo móvel, macio e subcutâneo. E o cisto epidermoide, que é um nódulo subcutâneo com orifício central e conteúdo queratinoso. As referências. Obrigada e cuide-se com amor.